Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula de matemática e o tema da aula é Geometria Plana, Estudo do Retângulo. Júlio, o que é um retângulo? Te respondendo, o retângulo é um quadrilátero, porque ele possui 4 lados e a sua principal característica é a seguinte, ele possui os lados paralelos congruentes. Eu coloquei aqui para você, ó, o retângulo possui os lados paralelos congruentes, ou seja, os lados paralelos têm o mesmo comprimento. Eu já direcionei o seu estudo aqui, porque olha só, eu tenho o lado AB e o lado DC, são lados paralelos. Eu coloquei um tracinho aqui e um tracinho aqui para indicar que eles têm o mesmo comprimento. Eu tenho aqui o lado AD e o lado BC. Eles são lados paralelos, logo possuem o mesmo comprimento. Daí eu coloquei 2 tracinhos aqui e 2 tracinhos aqui para mostrar que eles são congruentes. Legal. Representando o lado DC por A e o lado BC por B, eu vou te mostrar 2 fórmulas importantes no estudo do retângulo. A primeira é a fórmula para o cálculo da área. Lembrando que área é sinônimo de superfície. Já anota aí no seu material. A área de um retângulo é o produto de suas dimensões. Novamente, a área do retângulo é o produto de suas dimensões. Então, faço isso daqui, ó. A área vai ser A vezes B. Aqui eu estou te mostrando que o segmento DC mede A e o segmento BC mede B. Tá bom? Lembrando que segmento é sinônimo de lado. Júlio, e se eu quiser definir o perímetro do meu retângulo, como é que eu faço? O perímetro é o contorno, é o somatório dos lados. Então, posso entender assim, ó. Se o segmento DC mede A, o segmento AB também mede A. Se o segmento BC mede B, o segmento AD também mede B. Então, é só somar os lados. Aqui eu não preciso exigir de você uma fórmula, mas claro, eu vou te mostrar que existe uma hipótese de fórmula, que é essa daqui, ó. A mais A, 2A. B mais B, 2B. Então, é só somar, ó. 2A mais 2B. Mas aqui não se exige fórmula. Por quê? Porque é só somar os lados. Mas eu coloquei aqui uma fórmula para que você entenda que até existe essa fórmula. E eu posso, inclusive, melhorar essa fórmula. Mas como assim melhorar, Júlio? É simples. O 2 aparece tanto aqui quanto aqui. Eu coloco o 2 em evidência. Vou puxar aqui uma setinha, ó. Eu vou colocar o 2 em evidência. 2A dividido por 2 dá A. Mais 2B dividido por 2 dá B. Então, posso falar 2 vezes A mais B, tá bom? Então, 2A mais 2B ou 2 vezes A mais B caracterizam, né, possibilidade de cálculo do perímetro do retângulo, mas lembrando que você simplesmente pode somar os lados da forma que julgar conveniente, já que o somatório é o quê? Comutativo. Eu posso trocar a ordem sem prejuízo nenhum. Tudo bem? Beleza. Vamos para a parte prática, tá bom? Eu tenho aqui o exemplo 1. Eu tenho esse retângulo, cuja área é de 200 centímetros quadrados e a sua base, né, que é o segmento DC, mede 25 centímetros. Eu quero saber o perímetro deste retângulo. A ideia é a seguinte, pessoal. Esse segmento BC, eu vou falar que ele mede x, tá bom? Sabendo que a área do retângulo é o produto de suas dimensões, então 25 vezes x tem que ser igual a 200. Aí eu faço aqui, ó. 25 vezes x é igual a 200. 25 está multiplicando x, eu passo para o outro lado dividindo. Ele vai ser o divisor de 200. Então, o valor de x vai ser 200 dividido por 25. 200 dividido por 25 é igual a 8. Ou seja, o segmento BC, ele mede 8 centímetros. Então, eu vou substituir aqui, ó. No lugar de x, eu posso colocar 8. Eu quero calcular o perímetro. Até existe hipóteses de fórmula, mas eu vou te mostrar que aqui eu posso esquecer essas fórmulas e simplesmente somar os lados da forma que eu julgar conveniente. Sabe por quê? Olha só. Se aqui mede 8, segmento BC, aqui também mede 8, que é o segmento AD. Se aqui mede 25, aqui também mede 25, tá bom? Lembrando que todas essas unidades são unidades em centímetros. O perímetro, que eu vou chamar aqui de P, ele pode ser obtido caracterizando essa fórmula, e eu vou te mostrar, ó, 2 vezes A mais B, 2 vezes, quanto é mais B? É 25 mais 8. 25 mais 8, 33. E 2 vezes 33 dá 66 centímetros. Este é o perímetro. Mas observe que mesmo sem caracterizar uma fórmula, eu consigo chegar ao perímetro de 66 centímetros. Olha só. 25 mais 25, 50. 8 mais 8, 16. 50 mais 16, 66. Se eu quiser fazer 8 mais 25, 33. 33 mais 8, 41. 41 mais 25, 66. Então, observe que não importa o meu raciocínio, eu sempre vou encontrar 66. 25 mais 8, 33. 25 mais 8, 33.
33 mais 33, 66, tá? Então, existem possibilidades de fórmula, 2A mais 2B ou 2 vezes A mais B, mas na prática é só somar os lados. Tudo bem? Beleza. Antes de resolver o exemplo 2, deixa eu chamar a atenção para uma informação importante que eu acabei não mencionando. A diagonal desse retângulo, vou traçar aqui a diagonal DB, tá? Ele tem duas diagonais, que são as diagonais DB e AC. Essa diagonal, que eu vou chamar aqui de diagonal D, ela pode ser obtida através do Teorema de Pitágoras. O teorema é esse, aplicável somente em triângulos retângulos, tá bom? Então, vou colocar essa observação aqui, ó, observação. Em relação à diagonal D, nós temos aqui o raciocínio por Pitágoras, que é um teorema aplicável somente em triângulos retângulos, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos começar o estudo do triângulo e, na sequência, vamos estudar o Teorema de Pitágoras, aí você vai conseguir compreender. No momento, é interessante você saber calcular a área e o perímetro, tá bom? Outra informação adicional que eu quero te trazer é a seguinte. Esse segmento A, ele pode ser chamado de comprimento, vou colocar aqui, ó, COMP, para indicar o comprimento, ou ele pode ser chamado de base, tá bom? Enquanto o segmento B, ele pode ser chamado de largura, vou colocar aqui, ó, LARG, ele pode ser chamado de largura, tá? Ou ele pode ser chamado de altura. Então, não tem problema nenhum. Comprimento é a mesma coisa que base, largura é a mesma coisa que altura, só essas informações adicionais para você, tá bom? Beleza. Vamos agora resolver aqui o exemplo 2, olha só. O comprimento de um terreno retangular é o dobro da largura. Então, repare que o comprimento é o dobro da largura. Beleza, eu sei o comprimento? Não, mas eu sei que ele é o dobro da largura. Sabendo-se que o perímetro desse terreno, que é retangular, é de 30 metros, determine a sua área. Aí o bizu que eu te dou. Qualquer questão de geometria tem que ter uma figura. Ou a banca te dá a figura e você aproveita, ou você esboça uma figura que não precisa ficar bonitinha. É só fazer um esboçozinho, ó. Olha só. Fazer aqui um esboço, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou formar um pequeno retângulo só para fins de orientação, tá bom? Então, repare o seguinte, o comprimento é o dobro da largura. Olha a importância de saber, ó. Comprimento, largura. Eu poderia falar base e altura. Poderia falar que a base é o dobro da altura. Não tem problema nenhum, tá bom? E, pessoal, não faz diferença falar que o comprimento é esse pedacinho ou esse pedacinho. Porque, na prática, para calcular a área, eu vou trabalhar a multiplicação, então não faz diferença nenhuma. Vou falar que aqui eu tenho meu comprimento. Se o comprimento é o dobro da largura, eu vou falar que a largura mede x e meu comprimento vai medir 2 vezes x. Porque aqui eu estou te dizendo que o comprimento é o dobro da largura. Os lados paralelos são congruentes, não é isso? Então aqui eu também tenho 2 vezes x e aqui eu também tenho x. O perímetro é de 30 metros. Olha como é importante entender os conceitos. Eu preciso gravar fórmula para perímetro? Não, porque eu sei que se eu somar os lados, eu defino o perímetro, então eu vou somar da forma que eu julgar conveniente. Sendo que eu tenho que me lembrar de que aqui e aqui, o coeficiente numérico é 1. Então eu tenho aqui, ó, um x e um x. Agora eu vou somar todo mundo, é de cabeça. 2 mais 2, 4. Mais um 5, mais um 6. Então, tenho 6x. Então, 6x é igual ao perímetro, que é 30. 6 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Eu vou ter 30 dividido por 6, que vai ser 5. Então, tem aqui, ó, o valor de x, 5 metros. Agora eu consigo definir a área. Porque se x é 5 metros, ó, este segmento aqui, ó, é 1 vezes x. 1 vezes 5, então eu tenho 5 metros. Aqui, ó, é 2 vezes x. Quanto é 2 vezes x? É 2 vezes 5, vai dar 10. Então, aqui eu vou ter 10. Logo, a minha área vai ser 10 vezes 5 ou 5 vezes 10, já que a área é o produto das dimensões, unidades essas em metros, tá bom? E 10 vezes 5 vai ser 50. Portanto, a minha área vai ser de 50 metros quadrados. Beleza, pessoal? Show de bola? Então é isso, vou encerrando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido esses aspectos relativos ao retângulo. Na sequência, vamos dar início ao triângulo, sabendo o quadrado, que foi a aula anterior. Vou deixar o link aqui, né, dessa aula anterior na descrição do vídeo. Sabendo o quadrado, retângulo e triângulo, vocês vão ter uma boa base para a geometria, para que vocês possam entender as demais figuras planas. Beleza? Então é isso. Tamo junto, até a próxima. Tchau, pessoal. Um abraço.